gente vai fazendo as adaptações, eu vou fazer comentários aí. E aí, o tema do vídeo aqui é o título, aí a live começa aqui na verdade, né? Afinal de contas, né? O que é esse tal ácido túmico e fúlvico? Vamos entender um pouco melhor, um pouco mais com detalhes do que se trata essas duas substâncias, o ácido úmico e o ácido fúlvico, né? Vamos falar um pouco mais devagar, um pouco mais esmiuçado, vamos aprender um pouquinho melhor e até mesmo você entender um pouco mais do produto que você já tem em mãos, porque muita gente que está aqui hoje na live já tem o ácido túmico e fúlvico. Vamos entender um pouco melhor? Então vamos nisso, vamos nessa, né? Vamos lá, sobre o ácido fúlvico, né? Na simplicidade da natureza, deixa eu só... Quero passar aqui, tá. Assim. Na simplicidade da natureza, o ácido fúlvico pode ser definido como resultado final de milhões de anos de compostagem de matéria orgânica, ao ponto de um estado de energia quase pura, ou o começo da própria vida, dando-nos a mais completa. Então vamos lá, para quem não sabe, pessoal, se você pegar, por exemplo, casca de laranja, de frutas, né, legumes e juntar tudo, ali vai ter uma decomposição, vai formar uma matéria orgânica, né, que é até usada para uma adubagem, né, e é o melhor tipo de adubo que tem, as plantas nascem fortes, né, vívidas, né, e é um tipo de compostagem, né, é um tipo de adubo. E aí ele fala que é o seguinte, quando você faz, por exemplo, no quintal da sua casa, na sua terra, um tipo de compostagem ali você tem um certo tipo de tempo, sei lá, 2 semanas, 3 semanas. Só que quando a gente espalha isso para dezenas de milhares de anos, né, ali você tem uma substância muito mais complexada. Tanto é que esse tipo de substância, o ácido túmico e fúlvico, até hoje ainda é discutido qual é a composição estereoquímica, né? Lembra aqueles desenhos químicos, né? Falando de uma maneira simples, né? Que detalha exatamente qual é a composição. Por exemplo, você tem água, né? H2O, peróxido de hidrogênio, H2O2. Então, no ácido túmico e fúlvico é extremamente difícil você determinar exatamente como é a fórmula estereoquímica dele, para você ver o quão complexo é a quantidade de substâncias que tem ali envolvida e de reações, né? Uma coisa que foge até da capacidade humana de entendimento. Então vamos lá. O Dr. Joe oferece uma combinação rara de minerais eletrônicos, minerais a mais de 30 ácidos orgânicos, incluindo ricas quantidades de ácido fúlvico, extraídos do depósito raro de material vegetal, incluindo águas marinhas. Tá? Lembrando, pessoal, que esse texto aqui ele está salvo aqui no meu computador, assim como tem vários outros textos e livros, só que esse texto aqui eu nunca li. Então vocês vão estar acompanhando ao vivo a reação, tá? A minha reação natural da leitura aqui e análise, tá? Eu não li, não faço ideia do que fala o texto aqui. Então, acho interessante que já aqui no início ele fala que extraído de um depósito raro de material vegetal, incluindo algas marinhas, né? No meu ácido túmico e fúlvico tem algas marinhas, né? Esse tipo de alga que eu acrescentei aqui no caso, não sei se é o mesmo ali que ele acrescentou, vem lá da Finlândia. Por quê? Porque, pessoal, descobriu-se há pouco tempo, e é uma pesquisa quentíssima, tá? Enfim, é um trabalho mesmo de pesquisa. São até informações que como é que eu posso dizer assim, que são guardadas nas 7 chaves, né? Mas enfim, deixa eu falar só um pouquinho. Essa área de agronomia, né, essa área de plantações e tal, é uma área que dá muito dinheiro, né? Então se você tiver uma plantação que você tem um colhimento mais rápido, enfim, qualquer coisa que você vai otimizar isso aí, você melhora mais a produção e também melhora os lucros, né? Plantas que são mais resistentes, enfim. Então tem uma pesquisa pioneira, tá? Com relação a algas da Finlândia, algas vermelhas, tá? Que tem uma projeção, já os estudos mostram que o crescimento das plantas é muito mais rápido. E os efeitos também desse tipo de alga também são interessantíssimos para o ser humano. Já tem até poucos estudos, tá engatinhando ainda, mas tem alguns estudos já, até no PubMed, a respeito dessas algas. Tá? Lembrando que, por exemplo, tem um tipo de alga, né, sut, tem uma alta concentração de iodo, que é utilizado pelos japoneses, e aí está saindo do Japão porque ele é um povo que vive bem mais, é um povo que é muito mais inteligente, porque o iodo ele remove os metais tóxicos no cérebro, e aí, inclusive as crianças já nascem já com QI mais elevado por conta do iodo que tem nessas algas, que é um costume do povo japonês comer esse tipo de alga, né? Então aí você vê. Então vamos lá. O ácido fúlvico é tão pequeno que passa prontamente pela parede de uma célula humana. Fúlvico tem 14 elétrons desemparelhados. Então pode ser muito reativo, seja doando elétron ou aceitando um. Isso faz com que seja balanceador final,
capaz de pegar metais pesados e permitir que o corpo os remova, ou doe ou construa uma nutrição ideal para o corpo crescer e rejuvenescer, um alimento mágico e anti-envelhecimento da natureza. Então ele está falando ali que, como o ácido nucleofúlvico ele tem essa capacidade de doação, de receber elétrons, é uma capacidade bem interessante, porque, para você ter uma ideia, pessoal, através dessa ligação de atrair e doar elétrons, você tem ligações fortes, que é interessante, como ligações iônicas, né? E esse tipo de atração pode fazer com que queime metais tóxicos, que é bem interessante, né? Fazer um verdadeiro detox, e também interaja com outra substância para formar uma terceira substância, né? Muito interessante. Então, é um composto de micróbios do solo da mãe natureza, cujo papel é compostar rocha. Solo é um estado orgânico, é transportá-lo para uma planta, para que ele possa ser absorvido para produzir energia para a vida da planta. Então, o ácido fúvico, geralmente ele é tirado da lignita, que é um tipo de rocha bem interessante, tá? Ou a leonadita, tá? Então, geralmente é um desses dois aí. E é uma propriedade tal, única, que forma certos tipos de fermentações, certos tipos de micróbios, onde formam-se elementos muito interessantes, elementos complexos, com vários minerais e substâncias que têm um efeito muito benéfico ao ser humano. Muitas dessas tais substâncias que nem se conhece ainda os efeitos no ser humano, para você ter uma ideia, né? Uma coisa assim pioneira. E vem da mãe natureza, vem da energia da terra, né? Vamos lá, sem energia, sem vida, sem ácido fúvico, esse micróbio, a vida da terra deixaria de existir. Verdade, né? O ácido fúvico contém minerais, vitaminas, enzimas, hormônios, probióticos, quinona, ácidos graxos, aminoácidos, carbono, hidrogênio e oxigênio. Aliás, diga-se de passagem, bastante moléculas de oxigênio, tá? A gente vai ver aqui em tese a composição dele estereoquímica, né? E a gente vai ver que tem bastante moléculas de oxigênio aí, né? Então vamos lá. Todos os elementos que são a base da vida, continuando, né? Ele concluindo, né? Porque eu parei para poder falar e perdi no texto, né? Se eu só voltar, só para poder o entendimento ficar certinho, ó. O ácido fúvico contém minerais, vitaminas, enzimas, hormônios, probióticos, quinona, ácidos graxos, aminoácidos, carbono, hidrogênio e oxigênio. Assim, a gente poderia traduzir, enfim, todos os elementos que são a base da vida, né? Só para você ter uma ideia, para pensar aí, para falar um pouquinho a respeito de cada substância dessa daí, ó. Minerais. Minerais, você tem o magnésio, você tem o selênio, magnésio que controla o cálcio, o selênio que é fundamental para a tireoide, né? Você tem vitaminas, vitamina A, vitamina E, que são cada um, por exemplo, vitamina A tem a função da visão, vitamina E tem uma função anti-envelhecimento. As enzimas, por exemplo, para você digerir proteína, você precisa da protease, para digerir lípides, a lipase, né? Hormônios, você tem a testosterona, você tem a progesterona. Probióticos, você tem bactérias que são benéficas, né? Como por exemplo do bífidos, entre outros. Bactérias são bem interessantes. As quinonas, quem nunca conheceu, por exemplo, o MK7, né? A quinona 7, que é a vitamina K2. Então tem sim quantidade de vitamina K2 no ácido fúvico. Ácidos graxos, né? Os ácidos graxos que tem no óleo de coco extra virgem, a ácido graxo cadeia média, curto e longo, né? Cáprico, caprílico, esteárico, láurico, mirístico, araquídico. São os ácidos essenciais para o corpo. Você tem aminoácidos como a lisina, valina, isoleucina e por aí vai. Você tem o carbono, que tem uma função também interessante. Por exemplo, por exemplo, na glicose, você tem lá o que é o 6, né, C6H-O, né, basicamente. Aí você pode ser 6H2O, por exemplo, que são hidratos de carbono, que ajudam na composição de energia, de ATP, adenosina trisfosfato. O hidrogênio tem uma função principal também no corpo, e o oxigênio, que eu não preciso nem falar, né? Só uma leve pincelada de cada índice que foi citado ali, né? Continuando. Todos os elementos são a base da vida. Na verdade, o carbono está na raiz do seu DNA. Lembrando, pessoal, que o DNA... Eu vou estar parando sempre para poder explicar, tá bom? Lembrando que o DNA, a base dele, né? Você tem lá, por exemplo, uma pentose, você tem lá uma base nitrogenada e você tem lá um grupo fosfórico, né? Esses três aí que fazem esse tipo de ligação, que definem, né? Que interage lá com a guanina, timina,
a citocina, que são verdadeiras substâncias que compõem ali o teu DNA. Define, você vai ter olhos azuis, olhos castanhos, né? Enfim, ele está falando ali que as ligações ali no caso de carbono, o carbono está na raiz do seu DNA, verdade, né? O carbono ativo em oposição ao carbono gasto usado. É tão importante que foi referido como centro da vida, e de se admirar que esse produto natural da natureza seja uma rica fonte de carbono altamente ativo e oxigênio molecular reativo. Sem esta molécula fúvica de alto carbono ativo e alto oxigênio molecular, minerais e vitaminas são de pouca utilidade. As propriedades e estruturas precisas de uma determinada amostra depende da fonte de água ou solo e das condições específicas de extração. Portanto, como o Dr. Jô é composto de vegetação terrestre e marinha, a maior das células tronco disponível na Terra estarão neste alimento milagroso, tá? E reunidas em uma mistura perfeita como apenas a mãe natureza sabe. O fúvico faz parte do ácido úmico, uma molécula maior, que é derivada de várias terras, dos quais existem apenas 5 principais fontes no mundo. Estes depósitos foram formados quando florestas inteiras foram mortas por inundação ou aprisionadas por avalanches decompostas por micróbios do solo e ácido fúvico. Quando a Terra era nova, havia uma abundância de ácido fúvico e micróbios. Plantas gigantes, pterodáticos gigantescos e dinossauros percorriam a Terra. Hoje, os cientistas do solo dizem que nossas plantas cultivadas nos Estados Unidos contêm apenas uma fração, até 80% menos de substância úmica, especialmente o fúvico, juntamente com as vitaminas e minerais, elementos aminoácidos, fitoquímicos e outros nutrientes que o úmico e fúvico carrega naturalmente do que há um século, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Devido ao uso de fertilizantes químicos, pesticidas, erosão e depressão mineral, pesquisadores observaram que ossos com menos de 100 anos tendem a ter muito menos ácido fúvico do que os ossos mais velhos. Consequentemente, quantidades menores de substâncias úmicas no solo levam a quantidades menores de substâncias úmicas nas culturas colhidas. Assim, nossas dietas têm significativamente menos substâncias úmicas do que nossos ancestrais há 100 anos ou mais. Só um adendo aqui a respeito da substância úmica. Tá? O fúvico, o ácido fúvico é uma derivação do ácido úmico. Tá? E o ácido úmico pode ser feito de uma maneira abundante. Por exemplo, se você pega certos tipos de minhoca, por exemplo, minhocas californianas, tá? Essas minhocas, elas tratam a terra, elas se alimentam e também defecam na terra. E aí você também pode colocar certo tipo de vegetais, minerais, cascas de frutas, enfim, você pode fazer ali a compostagem ali. O resultado da fermentação dessa complexidade toda ali gera-se um humus, né? Esse humus aí é riquíssimo em ácido úmico. Aí é que está a grande sacada. Esse ácido úmico, se você deixar ele interagir, tá? Ele vai fermentar mais e vai ser quebrado aquelas moléculas, geralmente é por um tipo de fungo, tá? No quebrar as moléculas formam moléculas menores, que aí sim chegamos no ácido fúvico. Lembrando que todos dois, tanto o úmico quanto o fúvico, são substâncias extremamente benéficas para nós, seres humanos. Tá? A remineralização dos solos seria de pouco benéfico sem micróbios e o ácido fúvico que eles produzem. Ó, acabei de falar. A remineração de nossos corpos sem o ácido fúvico, que deveria estar contido nas plantas que comemos, provou ser tão inútil quanto. Aí ele faz uma citação aqui: estudos sobre os efeitos fisiológicos do ácido úmico, parte 1. Consumo de ácido úmico pelas plantas cultivadas e seus efeitos fisiológicos. Ciência do solo e nutrição vegetal 9. Aqui só são referências, né? Vamos pular isso aqui. Todos nós já ouvimos, é bacana que ele botando referência, né, no texto, eu acho muito bacana. Todos nós já ouvimos as histórias bem documentadas dos monges do Himalaia, que beberam o secreto rejuvenescedor Shilajit. Lembrando, pessoal, que o Shilajit é um tipo de suplemento da medicina ayurvédica e onde tem maiores quantidades de estudos, até porque se tratar de um suplemento aí começa a ter um interesse, né? E aí a gente só acaba se beneficiando disso, porque aí tem a publicação e tal, tem vários testes, duplo cego, isso é muito bacana pra gente, né? A gente aprende mais um pouquinho da substância que é extraída da natureza. E eu já mostrei aqui em lives anteriores os estudos, até publicado no PubMed,
a respeito do shilajit, tá? O que se trata do shilajit? Nada mais é que o composto de ácido úmico e ácido fúlvico, né? Só que tem proporções ali que a pessoa que desenvolveu definiu, né? Parece que em torno de 4% e 3 de 1, eu não lembro agora a composição, tá? A porcentagem. Eles desfrutaram de... Para quem está entrando agora, pessoal, isso aqui que eu estou tomando é o meu suplemento, tá? Que a base dele é o ácido úmico e fúlvico, tá? Mas ele tem vários outros elementos. Ele tem uma cor que, na minha opinião, é bonita. Na minha opinião, chega a ser semelhante ao dourado, né? Se eu colocar contra a luz assim, é bem bacana. E você coloca assim, você vê várias moléculas, né? Assim, partículas, mas ser exato, né? Várias partículas que você até se pergunta, né? O quão complexo é isso aqui, né? Quantas substâncias benéficas não tem isso aqui, né? Muito interessante, né? Vamos lá. Que beberam o secreto rejuvenescedor shilajit, eles desfrutaram de extraordinária saúde e longevidade há 120 a 144 anos, ou mais. As alegações de reabilitação de músculo, ossos e nervos para si e seus animais em monges têm vida mais longa do mundo. Permanecem robustos e fortes e são capazes de ter filhos mesmo na velhice. Esse misterioso limo preto sai da superfície das montanhas do Himalaia. O nome shilajit, ácido fúlvico, se traduz em roque invencível, né? Seria pedra invencível, ou conquistador de montanha e destruidor de fraqueza. Na superfície parece muito com o alcatrão. Vou falar a respeito da questão do alcatrão, interessante.